Tem gente que acha que trabalho é só o que aparece, mas aqui a gente mostra o que ninguém vê. Histórias reais, rotinas intensas, sonhos adiados e muita gente que não desistiu. Porque por trás de toda a profissão existe uma vida acontecendo. Eu sou a Ká Oliveira e essa é a segunda temporada do Na Ponta do Trampo. Seja muito bem-vindo, porque aqui a gente fala da vida como ela é. Na ponta do trampo que o mundo acontece, na ponta do trampo suor é sagrado. Balcão ao busão da escola, trabalho, a voz é real, não temos atalho. Ficar no comando, papel de verdade com quem corre atrás, força de vontade. Do chão ao topo, do raso ao profundo. Quem tá na ponta do trampo, tá ligado? É quem move o mundo. Você está escutando Na Ponta do Trampo. Hoje nós vamos descobrir o que existe por trás de uma profissão que mistura muita criatividade, técnica e responsabilidade. Nossa convidada é arquiteta, ela vai mostrar um pouquinho dos bastidores dessa profissão que a gente escuta falar, mas não tem nem ideia de como funciona. E eu confesso que eu também estou muito curiosa, porque eu conheço a profissão, mas eu não conheço a história dela. Então, Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Esse espaço é para você. Fique à vontade. A sua história, a sua voz, ela merece ser ouvida, ser veiculada, divulgada, e é mais um bate-papo para a gente conhecer um pouquinho sobre ti, tá bom? Eu gostaria de começar te perguntando, quem é a Eliana fora da arquiteta? Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, né? E eu sempre coloco Deus na frente de tudo, acho que Deus conduziu esse espaço pra gente. E eu acho muito importante isso que a gente está fazendo, né? E aí a gente consegue contar um pouco das nossas histórias através desse espaço que você abriu para nós. Eu sou uma pessoa acelerada. Estou procurando desacelerar, né? Depois dos 50 a gente vai desacelerando. Mas eu sou acelerada, sou uma pessoa normal, sonhadora. E no meu dia a dia eu fico ali sempre pensando em descobrir novas coisas. E aí que eu achei que eu me identificava nessa profissão que eu tô agora. Que legal. E você sempre gostou de desenhar? Você teve alguma experiência que te deu esse alerta de essa profissão? Como é que foi esse chegar nessa profissão? Acho que falando um pouco mais de mim, ó, eu vou para trás ou para frente. Com vontade. Eu sou dona de casa também, né? Mãe, dona de casa e praticamente mãe solo. Bom, primeiro que eu fiquei eu via muito meu pai na época que eu era criança ali, ele ia construindo as coisas lá em casa, a nossa casa foi fazendo aqueles puxadinhos. E uma coisa que eu ficava pensando muito, eu achava muito legal meu pai fazendo aquilo. Então eu ficava sempre imaginando que eu queria fazer aquilo. E aí eu gostava muito de brincar com pneus, decorando espaços. Eu falava, nossa, como isso é legal, fazia casas, a gente tinha um cômodo só, né? E aí eu gostava, tinha um cômodo e outro. Aí eu inventava um quarto, sala, cozinha. Legal. E aí eu ficava imaginando isso desde pequeno. Um dia eu queria fazer isso daí. Mas não sabia, nem tinha noção, né? Família não tinha totalmente... ideia que isso era uma profissão. Até então, para você criança, era só uma brincadeira. E meu pai é militar, então a gente pendia para esse lado, né? Puxava para esse lado aí. Aí eu ficava, poxa vida, nunca nem passava pela minha cabeça. E aí foi indo, né? Foi isso daí que me deu vontade. E eu achava que ia ser pedreiro até. Pedreiro, porque é incrível também. O cara que é pedreiro, se parar para imaginar um lote vazio, o cara faz um prédio desse daí, eu acho incrível. São profissões e tem muita relação, né? Que eu acho sensacional. A arquitetura vem primeiro, claro. Sim. O pedreiro e o engenheiro, nossa, esses três aí é uma equipe, nós três formamos a melhor equipe do mundo. Que legal. Que quase não é valorizado, né? Que legal. Você vê que de uma brincadeira de criança ali, você já tinha aquele olhar de cada coisa no seu lugar, como ficaria, e aí inconscientemente já foi sendo conduzida. Eu brinco que tem pessoas que têm profissões que caem no colo, né? Que eu nunca vi, nunca pensei, nunca imaginei, surgiu a oportunidade e eu fui, que nem nós tivemos alguns exemplos aqui. Tem pessoas que têm
herança, então os pais são, e aí já, né, induz aquele caminho, e tem pessoas que é dom, que já vem com aquilo, e parece, né, eu sei que não dá pra gente cravar, mas a gente brinca, parece até que é destino, né? Você de criança, você pode até ter outras opções, outras oportunidades, outros caminhos, mas não, você vai ali porque parece que ali tá meio que destinado. Aquilo ficava na minha mente, né? E tanto que depois, agora de velha, que eu fui ver, eu falei, nossa, eu lembro que eu ficava assim fazendo e hoje eu desenvolvi. Mas meu pai, ele fazia, e eu lembro de uma coisa que ele fazia que me incomodava muito. Ele falava tudo que ele fazia, ele falava que ia ser provisório. Esse aqui é provisório. Vou puxar pra cá, é provisório. Eu ficava, mas por que não só tem esse provisório, não tem uma coisa final? Definitiva, né? Definitivo, tem que ser provisório. E aí isso marcou muito. Eu falei, não, tem que fazer uma coisa que seja definitivo. Nada é infinito, mas que seja uma coisa boa. E eu pensava muito no conforto, que a gente não tinha, assim, era um sofazinho e tal, muita gente morando junto, né? Eu ficava pensando muito nisso. Isso ficava na minha cabeça desde pequena, mas não imaginava, assim. Até então não imaginava. E também as pessoas criticavam muito, né? Assim, arquiteto, por exemplo, a classe baixa, né? Nossa classe assim, média para baixo, assim, é só mais classe alta. Não era muito acessível, não né? Era acessível a decoração. Então, mais o pessoal da classe alta é que tinha condição de fazer. E a profissão ficava assim, inadequada, vamos supor. Era os puxadinhos, para nossa região, assim. Vamos falar, Morumbi, tá, tudo bem, vamos falar do lado de cá. Então ficava mais inadequado, né? Aí o pessoal já ficava criticando por nós mesmos. Uhum. Nós mesmos é que cria isso tudo. Essa distinção, né? Essa diferença. Mas vai ter arquiteto, vou ter minha arquiteta. Poxa, você tem uma casa simples, mas você também pode ter seu arquiteto, porque a gente vai desenvolver a decoração, decorador, né? Uhum. O arquiteto é muito mais que isso. Mas querendo ou não, tá tudo muito ligado, tudo muito né? ligado, né? Porque aí você vai desenvolver o conforto, que as pessoas não pensam, a circulação, você não vai esbarrar em mesa, você vai ficar sossegado no seu cantinho, é luz, é tudo. Então o arquiteto, ele pensa muito longe. Caramba. Ele tem uma cabeça muito louca, o arquiteto. Eu falo que é a profissão de Deus. Que linda. Porque Deus criou tudo, né? Então, é verdade. Eu achei incrível já, eu fixei isso, né? Ela falando que quando criança ela já tinha esse olhar. Gente, isso é fantástico. Já ter essa visão sem nem saber o que é. Porque a maioria das pessoas, faz muito sentido o que você falou, elas vão pela facilidade e, né, os bairros mais periféricos, né, a classe mais que tem mais dificuldade financeira ali, qualquer dinheirinho que tem, qualquer oportunidade que tem para construir o seu barraquinho, que é um termo muito usado, né, o seu cantinho, vai fazendo da própria cabeça. A gente faz um quadrado aqui, depois a gente puxa outro ali, puxa outro lá. Só falando agora que eu lembrei esse feriado, eu tava passando com meu esposo numa avenida, paramos no Farol e eu tava olhando as casas, né? Num bairro simples aqui da Zona Leste. E aí tinha uma casa de 3 andares e no último andar tinha uma porta. Só que não tinha chão. Era uma porta que abria pro nada, assim, tipo, pro nada. Eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, eu vejo várias casas que as pessoas constroem porta pro além. Eu não sei que as pessoas pensam em construir uma porta que não tem espaço. Ele falou, não, é porque provavelmente estavam programando ali uma sacada, né? Eu falei, é verdade, mas já imagino eu com meu filho abrindo aquela porta e lá embaixo. Mas é porque a pessoa vai fazendo conforme ela tem, né? Vai melhorando as condições e tudo mais. Porém, quando você tem um arquiteto, você tem a possibilidade de, né, contar com uma pessoa que tem experiência, conhecimento, a técnica, você vai fazer uma coisa, pode demorar um pouquinho mais, mas você vai fazer uma coisa bem feita e que você não vai precisar ficar mexendo depois, né? Depois muda daqui, tira dali, põe pra lá. É sensacional essa profissão. Ela é bem carregada, ela é bem pesada também, né? Desde os primórdios, antigamente tinha aquelas da história da arquitetura, né? Toma lá da cá. Né? Se o arquiteto ia fazer uma construção, desenvolver ali que caísse, né? Naquela época lá do Egito, aquele povo lá, e a sua casa também ia perder, né? E se a minha casa cair, a sua também vai cair. Aí foi surgir
né? O engenheiro para ter a Entendi. responsabilidade para dar essa força, porque o arquiteto ele desenvolve e ele tinha que acompanhar a obra, então ele tinha que fazer tudo ali. Então, Se ele trabalhasse num projeto de uma casa que deu problema, todas as outras já ficavam já com medo, marcadas e a que sua também vai tinha que comigo. cair também. É uma coisa, era bem assim, Doideira. olho por olho, dente por dente, naquela época, né? Hoje não, por exemplo, tem outras profissões aí que a gente está vendo muito agora também, né? Eu vou até fazer isso daí, esse adendo rapidinho, que é a medicina, né? Se acontece alguma coisa, fica por aquilo mesmo. E aí, quem é que vai provar o erro ali, né? Então, a evidência está mais na engenharia, na arquitetura, né? Sim, sim. Ô Eli, se você pudesse projetar algum lugar do mundo, qual que seria? Você já pensou? Meu Deus! Como diria a nossa antiga convidada, você pega Você pesado. pegou de calça curta. No mundo, onde eu projetaria... Algum lugar assim, você fala assim, se eu pudesse projetar esse lugar, eu faria completamente diferente. Sim, Ou eu gostaria de projetar alguma coisa ali naquele lugar, ou país. Eu posso até enfim. lembrar depois, mas eu gostaria muito de projetar ali ali na Martim de Sá, Sério? uma casa ali na montanha. Nossa, que delícia. Uma bem linda, assim, destacada. Ela tem, né? Mas eu gostaria de fazer a minha ali, fazer o meu projeto ali. Eu amo aquele lugar, né? Legal. Caraguá, Litoral Norte. Chegaremos lá. E fora tudo isso, você teve esse dom de criança, você começou a se encaminhar, e aí como que foi você chegar e falar, não, eu quero isso, é isso, faculdade? Como é que foi esse processo? Eu vou te falar, eu vou fazer um resumo rapidinho do começo da minha vidinha aí. Eu comecei tudo ao contrário a minha vida, tá? Comecei a namorar cedo, tive filho cedo demais. E aí eu comecei do avesso. Minha vida já, eu não sei, porque talvez eu TDAH, não sei, naquela época não se falava tinha disso. esse diagnóstico? Mas eu comecei do avesso mesmo. Aí minha mãe, muito preocupada comigo, não, filha, você precisa estudar. E eu sempre me preocupei com isso. Mas eu estava vendo que o tempo estava passando e eu ia virar nada, né? Eu queria muito ser Amélia, acho muito legal ficar cuidando de casa, esposa, aquele sonho do lar. Era o seu desejo. A gente é ensinado assim, né, desde novinha. Graças a Deus deu certo, mas não é sempre, né, assim. Aí eu, poxa vida, tive filho e tinha que me virar, né, para criar aquela criança, que o pai, né, primeira coisa, a mulher que segura, né, o BO. Não é um BO, principalmente filho, quando uma é muito bênção, novo, né? Uma bênção, mas assim, a mulher que fica, a responsabilidade que o cara sai fora, né, os covardes. Então aí eu peguei e falei, poxa, tem que correr atrás. Então eu já comecei a trabalhar grávida, tinha uns 15 para 16. Novinha. 15 anos. Então, eu lembro que eu pegava o trem ali na estação da Patriarca e não tinha nem porta. Então, às vezes, minha barriga ficava para fora assim, para respirar a criança. Tomando arzinho. E aí, assim foi. Eu trabalhava no Brás ali, na Ministro Whittaker. Aí, não estava muito cansado, tive neném, já saiu logo, né, do serviço, não fiquei muito tempo lá. Então, aí eu fui vendo que o tempo já estava ali, eu já estava preocupada. E eu só tinha, 16 anos nessa época. Foi uma coisa muito estranha, essa parte muito ruim na minha vida, né? Desse meu ex, tal, que a gente no primeiro amor fica maluquinho, né? Não entende muita coisa, eu era muito nova. Tanto que isso também eu relato, né, no meu livro. E aí, o que acontece? Eu fui buscar outros meios. E aí minha mãe sempre insistindo, vai estudar. Minha mãe, ela é uma índia danadinha, né? E ela não teve estudo, mas ela é inteligentíssima, ela lê tudo. E ela se preocupava com isso, achava tão importante dos nossos isso. Antigos são muito além. Minha mãe sempre foi muito sábia, graças a Deus, uma mãe maravilhosa, abençoadíssima. E ela conduzia tudo ali, né? Inclusive a casa, meu pai ia fazendo umas partes, ela ia conduzindo as outras partes, nos alimentando. E aí eu falei, vou estudar então. E a minha mãe mesmo foi lá e me matriculou. E aí me matriculou e eu
né, eu não queria ir, estava atrasando meus estudos, eu estava sem entender ainda a minha vida e estava passando o Filho tempo. pequeno que estuda e que vai viver Eu tinha que trabalhar para comprar fralda, alguma coisa, que o pai não estava nem aí. Tive ajuda, algumas pessoas da família dele e tudo, mas foi muito difícil. Esse período foi um dos mais difíceis que a gente está engajando. Aí eu pensava, né? Eu queria tanto ser alguma coisa, não vou ser nada. E aí eu fui buscar outros meios de trabalhar. Trabalhei numa clínica e foi legal tudo. Aí o tempo foi passando. Quando eu fui ver, eu estava com 25 anos mais ou menos, eu fui arrumar um emprego numa loja de sapatos. Aí a pessoa falou assim, ai, mas você, não sei se pelo tom de pele, porque a gente também sofre muito, né? Infelizmente, ainda tem isso. E aí eu fiquei, poxa, aí falou assim, você tá muito velha para trabalhar aqui, mas para calçar sapato? 25 anos? 25 anos. E na hora que ela falou isso, menina, isso me deu um pânico. Eu fui lá na República, eu fiquei pensando, meu Deus, passou o tempo. É como se tá tudo acabado, né? Tudo acabado. Minha filha, e até agora, e minha mãe me colocou no magistério. Quando terminou o magistério, os 4 anos de curso técnico, aí era para ser professora, tinha que ser superior. Mudou para ter pedagogia. Bem naquela mudança da... Aí eu falei, caramba, aí fui tentar para a Polícia Civil. Quando eu fui passar para investigadora, tinha que fazer faculdade. Tudo estava exigindo o curso superior ali. Aí eu falei, nossa, que horror. Aí eu sei que daí eu fiquei nessa tristeza. Eu falei, caramba, 25 anos, a pessoa me falou isso, eu tô velha. E eu pensei, né, eu tô muito velha. 25 E eu cheguei em anos, casa, mas eu imagina. chorei, fiquei acabada. Falei, agora eu não vou ser mais nada da vida, que já passou tudo. Nem balconista eu posso ser. Aí eu fiquei pensando, a gente fica igual uma barata ainda, entendeu? Imagina o sem saber o que desespero. fazer. E aí eu fui trabalhando de algumas outras coisas, fui fazendo, dando aula, queria montar uma bombonielezinha, com 18 anos eu já estava ali tentando essas coisas paralelo ao trabalho e tal, mas desandou. Aí eu fui tentar fazer comunicação social. Faculdade de Comunicação Social na São Judas. Nesse meio tempo, né, claro que eu não contei os detalhes todos, tive um encontro com uma pessoa, né, e foi meu segundo marido, que... Ai, gente, desculpa, mas se quiser cortar, corta, mas foi um desastre. Aí, daí pra trás, que dá daí pra frente foi só pra trás. Daí fui fazer comunicação social, eu lembro ali na São Judas, que ele é ainda, né, uma pessoa que tá viva, stalker. E aí ele ia muito na faculdade lá perturbar, então eu fui convidada a me retirar da faculdade São Judas. Porque... Você teve que sair da faculdade porque ele ia lá e ficava te atormentando e atrapalhando todos os alunos. E a São Judas, ela não precisa de cartão, então tinha acesso direto. Gente, isso é muito sério. E ele ficava na porta ali, né? Na porta, e a porta de vidro, e aí intimidava, e todo mundo, meu Deus. E aí a direção pediu para que eu saísse. Teve polícia, teve tudo. A direção falou, dá um tempo, tá? Porque as outras pessoas estão correndo risco. Aí eu tranquei essa faculdade de comunicação social e nesse meio tempo comecei a escrever meu livro. Porque eles exigem um livro até o final do curso, né? Tinha que ter um livro. Então eu comecei a escrever o livro a partir daí. Aí me identifiquei também na escrita, gostei muito. Então hoje eu já tenho 4 livros também. Que legal! Mas não publiquei parabéns. ainda. Publiquei um só. Será que foi sonho? Que é um e-book, ele é pequeno, né? Que é mais uma historinha curta. Será que foi sonho o nome? Será que foi sonho? Ele tá lá no Hotmart. E é baratinho também, mas é bem legal. Eu tenho uns lances assim, né? Será que foi um sonho ou será que eu vi aquilo? Porque realmente aconteceu. Sim. Então eu sou meio pra esse lado, por isso que eu gosto da ufologia também. Gente, eu tô ficando apaixonada pela Eliana aqui, ó. Ai, gente, é mesmo, é bem legal, também tô apaixonada por ela. Então, e aí foi indo a minha vida. Aí, depois disso, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E aí eu falei, caramba, eu não virei nada. Aquela preocupação que muito provavelmente todo mundo já tem ou está tendo, né?
do futuro, de o que eu faço, mas eu não sei por onde ir, aquela confusão. E provavelmente naquela época não tinha tanto acesso à internet, você não tinha acesso a tanta informação que nem a gente tem hoje. Então era mais desafiador, né, você buscar algo. Eu tive esse meu ex-marido, esse último, que eu digo que foi assim, de lá só foi para trás, porque foram passando os anos e ele como um perseguidor e me cercando, ele não admitia que eu trabalhasse e não admitia que eu estudasse e que eu fizesse nada. Né? Foi cerceando, então, o seu crescimento. E ele aposentou logo e eu fiquei nesse mundo ali naquela bola. E com isso foram 20 anos. Meu Deus. Mulheres, isso é muito sério. 20 anos eu ali naquele engasgo. Tô vivendo bem, não tô vivendo bem. Era terrível. Eu coloquei a mão aqui. E era muito terrível. E eu ficava naquela opressão. Não foi nada, passou o tempo. E eu tô aqui. Eu conheci esse rapaz, eu tava com 18, ia fazer 19 anos. Muito nova. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha 35 anos. Tá tudo certo, não tá muito diferente de mim, não. Mas pra você ver... Mas dá pra estudar mais, dá pra fazer muita coisa. Mas pra você ver que os tempos são diferentes, né, de cada um, e tudo isso vai muito das situações que você vive. O meio, as pessoas, as decisões, as escolhas. Tem coisa que está na sua mão, que está no seu poder, tem coisas que não, que fogem das suas decisões ali, das suas escolhas. E tudo isso acaba influenciando o tempo que você começa ou não. O importante é que, mesmo com tudo que você viveu, você ainda assim sempre queria buscar algo mais. Isso, Você sempre quis ter uma profissão, você sempre quis ter uma formação, você sempre teve a necessidade, né, de evoluir, de crescer. Eu vendi café no Ceasa também, nesse meio tempo lá, né, lá atrás, vendia cafezinho, fazia um monte de coisa, para ter dinheiro nunca pra ficou fazer parada. girar. Não, nunca. Mas, menina, você acredita que quando eu olhei, tinha passado 20 anos, eu falei, caramba, não fiz nada, tô aqui de novo nessa vida. Aí que eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí as sobrinhas dele, né, do meu ex-marido, falaram, tá tendo uma promoção ali. Que foi na época que o Lula, acho que foi o primeiro presidente, não me lembro, primeira vez. E aí tinha uma promoção, que também era enganosa. Eu fui estudar ali na Uninove. A Uninove é uma mãe, eu super recomendo, tá? Inclusive, a Uninove, ó. Patrocina nós. Patrocina nós. Porque a Uninove é uma mãe mesmo. As pessoas falavam isso, não acreditava. E o desconto já estava lá. E eu estava buscando, achando que lá o pessoal estava dando, mas não, a Uninove deu o desconto. E ali você só não se forma se você não quiser. A Uninove conta com profissionais. Eles não estão me pagando para isso, mas eu estou falando. Com profissionais maravilhosos. E que ensinam mesmo de ponta. E eu falei, bom, Uninove, todo mundo, né, já desprezava. Aí vai fazer arquitetura? Como assim? Você? 10 anos para se formar. Esquece, você é burra. Eu ouvia isso. Meu Deus, eu não acredito nisso. Uma vez minha filha falou assim para mim, mãe, isso me marcou muito. Eu falei assim, cara, isso ficou na minha mente. Tem coisas que as pessoas falam e a gente fala, puxa vida, agora isso me marcou. Foi esse da idade, e isso minha filha falou, mãe, tudo que você começa não termina. Cara, isso aí, gravei, eu falei, não é possível, Você já se sentiu assim? Eu tenho que ir em frente. Aí, eu falei, nossa, que coisa grave. Aí o pessoal falando, né, ela é burra, ela não vai conseguir, quer arquitetura, quer jogar dinheiro fora. Olha quantos motivos essa mulher teve para desistir, para não seguir. Mas isso foi o que mais me ajudou. Eu agradeço até essas pessoas terem falado essas loucuras aí, mas me ajudou muito. Chupa essa manga. Aí eu falei, não, agora eu vou. Mas eu te falo uma coisa. A arquitetura é punk, cara. Só de falar de arquitetura já me dá até fantasia. Mas é punk. Aí na época que eu estava estudando, o pessoal falava que é o curso que mais morria pessoas. Né? Porque que mais tem suicídio, acidente, que mais tem infarto. E eu falava, não, imagina. Eu tenho uma amiga que ela me ensinou muito, que é a Dai, né? Ela é uma amigona mesmo, ela fala, relaxa, não esquenta a cabeça. Então aí eu comecei a acreditar nisso, que é o que me ajudou também para seguir, porque realmente é muita tensão, é muita pressão. tensão, você tá
quer o seu teto, quer a sua casa, É quer o o sonho de aconchego. Aí algumas você pessoas. fica, mas o arquiteto, tudo é o arquiteto que é culpado. Não é o pedreiro. Não vai cair para cima dele, vai cair para cima de você, que é o arquiteto. Então, é muita coisa, muita pressão. Mas, enfim. Aí o pessoal falando isso, eu falei, não, então eu vou. Aí eu comecei a ir, mas depois eu falei, esse mundo não é para mim, né, gente? Então querendo o quê, né? Então Aí teve um comecei momento a que você ficar, pensou em desistir. bem no comecinho, eu fiquei meio, que é isso? Vou ficar entrando nessa? Aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Eu lembrava minha filha, mãe, tudo que você começa não termina. Aí minha filha entrou também na psicologia. E aí eu falei assim, eu vou ter que dar uma pausa. Aí foi onde eu fui conversar com Deus, porque tudo na minha vida eu peço para Deus também, né? E aí eu ajoelhei. E eu lembro que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero me formar em 10 anos. Eu quero me formar em 5. Porque são 5 anos. E eu tive uma conversa ali de oração. Eu sou Coração evangélica, viu, aberto. gente? Não, a gente não tá falando de religião, mas eu tô assim, eu adoro, esse Deus é maravilhoso. Quando eu coloquei meu pensamento ali, que eu firmei, e aí eu vou numa igreja também, que eu aprendi a ouvir mais a palavra de Deus do que você ficar, sabe, misturando. Buscando. Então eu aprendi a ouvir. E aí eu falei, eu vou conseguir. Então ali eu fui, cara. Fui ali em frente. Mas olha, é bem difícil, desculpa aí. É bem difícil o curso todo, né? Aí eu lembro daquelas escadarias da Uninove, e que muitas vezes ali nem não tinha assim um apoio, né? Minha mãe, ela me ajudava muito porque ela já me dava a marmita do dia a dia, já me dava ali porque eu já não tinha dinheiro, eu tinha que jogar na faculdade. Quer dizer, eu entrei sem nada. Sem estágio, sem trabalho, sem nada. Tinha uma ajuda do meu irmão, que às vezes ele dava 600, e naquela época acho que era 500 e pouco o curso. Então me sobrava uns 20 reais. E aí eu fui, sem nada. Eu falei, eu vou com a cara e a coragem. Mas aí eu comecei a ouvir Deus. Quando eu comecei a ouvir Deus, eu comecei a firmar mais o meu pensamento. Vai dar certo, eu vou vencer. Criar mais força, né, gente? Só que nessa época eu lembro que eu não tinha nenhuma sandália, nenhum sapato para pôr direito no pé. Era um ou outro. Tanto que uma vez eu fui para a faculdade e aí eu tropecei na rua, a sandália quebrou. Falei, puxa, e agora? Eu vou descalço até lá, volto para casa. E aí eu voltei para casa, porque não dava para continuar, né? Eu fiquei muito triste, aquilo, eu chorei, tudo. As pessoas não entendem. Quando você vai falar o preço de um projeto, as pessoas não entendem. Mas tudo isso para um desenho, um projetinho, não é projetinho. Pode ser um retângulo, pode ser um quadradinho, pode ser uma sala de 4x4. É projeto. Sim. Exige toda uma dedicação, toda uma né? dedicação, todo um desenvolvimento, todo um pensamento, uma técnica, o conforto. Você vai ter uma coisa, sabe, completa. Então não adianta falar que é projetinho, é projeto. E aí o pessoal não entende hoje, mas você fica pensando, a gente aprende isso na faculdade. Cobra, principalmente de parente. Não pode deixar, porque ele não sabe o que você passou. Não tem noção. O que você pode fazer por um parente é dar desconto, porque ele vai ser o que mais vai te cobrar. E de fato é isso. Tem todo sentido isso que você está falando, né? Infelizmente. A gente vê que muitos profissionais, né, prestadores de serviço, ou até que comerciantes, eu vejo muitos relatos que o cliente mais desafiador é o cliente próximo. É o amigo, é o familiar. Por quê? Ou ele vai te apoiar, e aí ele vai querer benefícios disso, que faz de graça, ou então você cobra muito mais barato, e aí vai te cobrar como se fosse né? Ou ele não vai te apoiar, ou ele não vai te incentivar, ou são extremos, são os dois extremos. É muito comum isso. E você tem que se valorizar. Porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Você passou todo esse perrengue, você abriu mão do seu tempo, você dedicou todo o dinheiro que você tinha e o que você não tinha para isso. Então você tem que valorizar, não tem jeito, né? Bem isso mesmo. E aí eu fui seguindo num desespero danado, porque às vezes era muito frio e não tinha nenhuma blusa de frio direito. Aí eu falei, poxa vida, né? Eu tenho que seguir em frente. E a fome? Ai, cara, e a fome? Cara, imagino. É muito legal, assim, a faculdade, ela te ensina muita coisa, cara, você nem imagina. Dali você aprende tudo. A faculdade, ela é bem radical, ela é diferentona, vale a pena, sabe? As pessoas que têm vontade não olham para valores, não. Vai em frente, não tem dinheiro, vai
vai que Deus vai abrindo as portas, tem que ter fé. Eu lembro uma vez também que eu estava ali e aí eu olhava assim para a escadaria da Uninove, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir nem subir de tanta fome que eu tava. E aí ali embaixo, ali eu me concentrava e falava com Deus, Deus me ajuda. Eu não vou nem conseguir de tanta fome que eu tava. Meu Deus, ajuda. Ajuda eu chegar lá em cima. E eu me concentrava ali e falava Porque com com Deus. a barriga doendo, roncando, como que você presta atenção? Como você se E concentra? logo que eu entrei na faculdade, graças a Deus, eu peguei estágio. E aí já abriu grana, Deu uma né? aliviada. Mas eu tinha que manter casa, eu tinha que Filha e tudo mais. tentar vestir. Aí eu falei, putz. Aí geralmente estava sem grana, era lá o ticket, gastava, o ticket acabava. Tudo de novo. Aí eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Aí Deus, eu tava, te juro, Deus é maravilhoso. No final da faculdade, na hora que eu subi o último degrau, sempre tinha esse meu amigo Alexandre. Eu já agradeci muito ele, tenho muita gratidão. Minha filha também, às vezes tinha uma água, algum lanche, uma amiga minha, Daiane, eu nunca vou esquecer essas pessoas. E esse meu amigo, menino, eu chegava lá em cima e falava assim, eu queria alguém para jantar comigo. Aí eu falava assim, não, eu tô sem fome, morrendo de fome, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele, não, por favor, me acompanha, eu não quero ficar sozinho na mesa, eu pago para você. Já que você insiste, vamos lá. Eu sempre falava isso pra ele, já que por dentro vibrando. Vamos lá. E eu, meu Deus. E ainda chamava outro amigo que também era igual eu. E ele pagava pros dois. Passava maior perrengue. Gente do céu. E ele fez isso todos os anos. 5 anos, por várias praticamente. vezes. Por várias vezes. Ele levava meu amigo por várias vezes. Muita gratidão mesmo, Ale. Que lindo. E ele vai me assistir. Aí ele vai dar risada. Ele não reconhece isso, mas eu reconheço. E assim foi. Então eu tinha tudo para desistir. Eu falava, eu tô no lugar errado, não vai rolar. Às vezes eu via o pessoalzinho bonitinho, tudo jovem. Falava, pô, os playboyzinhos, né? E eu aqui querendo ser o quê? Aí, por outro lado, eu achava bonito, né? Quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu falava, nossa, que importante, arquiteto e tal. No final, a gente vê que é só uma profissão, né? E aí eu agradecia muito a Deus. E aí eu consegui. Cara, eu me formei em 5 anos. Conseguiu se formar em 5 anos. Um perrengue danado, mas foi. E graças a Deus eu tive bastante. Eu tive lugares legais que eu trabalhei, tive oportunidades legais de conhecer muita gente importante. Eu trabalhei ali no Cidade Jardim, eu fiquei muito feliz. Trabalhei no Rodoanel, trecho norte, trecho leste, né? Aqui indo para São Bernardo ali, então trabalhei ali, nesse Rodoanel. A gente fazia laudos, fazia remoção, muito legal, entendeu? Legal. Um trabalho muito legal. A arquitetura é extremamente um leque gigante. É amplo, né? É amplo. Não é só casa Não. que você... E que nem eu fiquei muito feliz de participar agora, né, em São Bernardo, de uma regularização fundiária, onde tinha uma casa que estava prestes a desmoronar. Então isso para mim é muito importante, porque a gente consegue chegar, identificar e bloquear, né? E aí a Defesa Civil entrou e a casa estava, né, caindo mesmo, já ia cair. A situação já... Então, quer dizer, isso é importante em muitos outros lugares, né? A gente até concorreu ali em São Sebastião, ia salvar muitas pessoas, né? Mas não deu tempo. Então, quer dizer, é importantíssimo o trabalho do arquiteto. Nossa, olha quantas frentes você atua, né? E eu, graças a Deus, conheci todas, acho. Que legal! E depois dessa sua trajetória, que você teve inúmeros motivos para parar, para desistir, seguiu firme, hoje já atuando, trabalhando, teve algum momento que você pensou, não quero mais? Olha, a gente quando trabalha sozinho com arquitetura, você carrega nesse peso, porque, que nem eu te falei, é muito pesado. O cliente, ele te espragueja, ele fica, ele acaba com você, entendeu? De longe. Então, isso sobrecai. A gente aprende isso na história, lá atrás. Também a acaba energia pesando. E se você erra, então, num projeto, bateu a porta, aí, aquele arquiteto idiota, então, sobrecai. Então, se você trabalhar sozinho, tudo sobrecarrega, principalmente aqui o peso em maior. São Paulo, que nem eu falei pra você, da família, dos parentes, você tem que estar sempre mostrando que você é capaz. Tem que ficar se provando o tempo inteiro. O tempo inteiro, sabe? Que horrível isso, e aí, gente. Eu falei, meu Deus, se eu não conseguir, e tudo eu oro a Deus, eu peço a Deus para me ajudar. Então você sozinha, sendo arquiteto, é pesado.
Agora, quando você tem com quem dividir, trabalhar para empresas, nossa, aí é de leve, você trabalha em paz, tranquilamente. Então eu sobrecarreguei um certo tempo, que eu tenho uma empresa com meu filho até e os sócios, e aí isso sobrecarregou de uma forma tão grande que eu tive burnout. Aí eu não estava aguentando mais falar. Tanto que tem 1 ano e meio que eu dei uma pausa. Estou retornando com força total também. Mas precisava daquele tempo precisava daquele tempo. E nesse tempo, que foi ano passado, todo e o outro, um pouco do outro, eu queria mudar, queria migrar para outras coisas. Outra profissão, outra área. Aí eu conheci um pouco de leilão, conheci um pouco de corretor, né? Fiz curso de corretagem, tudo direitinho. Mas eu sentia a falta, né, da arquitetura. Porque a arquitetura aqui em São Paulo, com a prefeitura, é muito difícil você trabalhar com a prefeitura, gente. É muito difícil. Imagina. Help, tudo que eles puderem complicar, eles complicam. Mas a gente sabe que isso daí tem lá seus motivos, né? O problema é que, assim, eu fico ouvindo a sua história, que estou encantada com tudo isso, e imaginando você hoje, olhando para você criança, organizando a sua casinha imaginária ali, e toda a responsabilidade, todo o peso, toda a pressão que é a profissão e que toda essa bagagem te trouxe, mas no fundo, a sensação que eu tenho, tá? Eu tô falando Camila, a hora que você falou assim, eu senti a falta disso. Eu acho que era a sua criança gritando para você que o seu caminho é esse. Que você tem esse dom, que você tem esse olhar, você tem essa visão. E talvez seja uma questão de organizar, né, os pratinhos ali, porque a gente fica equilibrando muitos pratos o tempo inteiro. Então seja uma questão de, peraí, isso daqui dá, isso daqui não dá. Então tira isso daqui, põe isso daqui pra lá. Isso daqui a gente olha, vamos olhar, deixa esse daqui, depois eu vejo. E às vezes a gente, pela postura, pela, né, mãe solo, sempre tive que batalhar, a gente acaba assumindo responsabilidades. A gente deixa que eu resolvo, daqui que eu resolvo, eu faço. E chega uma hora que você fala, peraí, eu tô afundando aqui nesse monte de coisas. Isso mesmo. E eu acho que muita gente se identifica, porque é muito comum a gente passar por isso, né? A gente quer fazer, a gente quer entregar, a gente quer resolver, a gente quer dar o melhor. E chega um momento que ou a gente para, que nem você fez, muito bem, peraí, eu vou parar, vou respirar, vou repensar, e aí depois eu volto para organizar. Porque quem vê de fora enxerga melhor, né? Quem tá lá dentro é mais difícil, mas quem vê de fora fala, nossa, mas tá simples, é só organizar isso. Quem tá vivendo, assim mesmo, não. Exatamente. Então a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, dar um passo para fora, respirar e falar, peraí, deixa eu ver de fora o que tá acontecendo. E isso é muito comum em todas as profissões, gente. Eu acredito que em todas as profissões tem isso. Eu vi esses dias um relato de um rapaz, ele trabalha com como que fala? Recebe encomenda, com a parte logística, né? Sim. Surtou, ele burnoutou, entendeu? Então, assim, todas as profissões têm, porque não é só a sua profissão. É o que a gente fala aqui na ponta do trampo. É a sua história com a sua profissão. A sua profissão, ela faz parte da sua vida, faz parte da sua história. E tudo isso, quando você junta, é o que sobrecarrega. Então, você tem que ter uns momentos de parar, respirar, né, repensar, recalcular a rota. Isso não quer dizer que você vai sair do caminho. O caminho é o mesmo, mas você vai recalcular a rota para você, né, alcançar lá. E isso foi muito importante para você, porque você voltou. Né? Arquiteto é você pra sempre, né? Esse título eu vou ter pra sempre, mas a gente quer, às vezes... sabe o que é você chegar na sala do médico, o médico fala assim, olha, o cardiologista, ou você para ou você vai infartar. Você tá por um passo, então eu tive que dar uma pausa mesmo. Mas enfim. Hoje... E o que da arquitetura as pessoas não sabem, ou as pessoas confundem, que você acha, assim, que você já percebeu durante todo esse tempo? Eles acham que você é incapaz. Sempre. A maioria, não vai ter um engenheiro? Não vai ter um engenheiro? A gente tem, o engenheiro ele é top, ele é sensacional. Meus 2 filhos são engenheiros, graças a Deus, engenheiros civis, e eles são top aí, desenvolvem bastante coisas na vida deles, mas o arquiteto ele consegue ali planejar tudo. O que ele precisa é de um engenheiro calculista. Para executar. O engenheiro calculista, mas tem muitos arquitetos calculistas também. Porque eu não quero também tanto peso, né? Senão você vai ficar doido.
Mas nas minhas obras eu desenvolvo algumas coisas também e sigo em frente. Agora eu quero mandar um recado para você que em algum momento já falou para ele ou para qualquer outro arquiteto que ele é incapaz ou desacreditou do trabalho dele, subestimou a capacidade, né? O que você pensa da vida? Como que você subestima, como que você contesta uma pessoa, a capacidade de uma pessoa que você mal conhece? Gente, a pessoa estudou, ela se dedicou, ela tem propriedade naquilo que ela fala. Isso não quer dizer que ela não vai errar. Isso não quer dizer que em algum momento ela não vai, né, ter dúvidas ou que ela vai precisar de um tempo a mais para... Mas o que leva você a contestar, a duvidar da pessoa sem nem conhecer o trabalho dela? É importante o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, é um conjunto, né? Então, se você precisa desse serviço, ou você confia e vai, ou então, meu amigo, vai fazer seu puxadinho e fica quietinho, vai. Eli, o que as pessoas não imaginam sobre um projeto? Quando elas te procuram, te contratam, quando você vai, né, desenvolver um projeto, o que as pessoas não têm ideia? Elas não têm ideia de tudo que vai num projeto, né? De tudo que comporta um projeto. Que existe o projeto técnico, o projeto arquitetônico, o projeto executivo, né? Existe preliminares, existe projeto de prefeitura. Então, para cada sistema vai um projeto, entendeu? E para você ter execução de uma obra, você precisa fazer um projeto executivo, por exemplo. E aí tem que obedecer aquelas diretrizes que está no projeto. Então tem toda uma parte burocrática. As pessoas acham que é mais fácil, que nem eu tenho cliente, eles começam fazendo a obra. E aí, né? Aí quer que você verifica as instalações. Como que eu vou verificar as instalações se eu estou fazendo o projeto ainda? E aí a pessoa já fez uma parede. Mas o projeto não saiu. Então aí quebra aquela parede. Então, custo-benefício. O projeto ele traz muito isso. Nada funciona sem um projeto antes. Para você estar aqui nesse momento, você teve uma ideia toda, você fez um pequeno projeto, desenvolveu alguma coisa. Foi pro papel. Tem que ter, senão, se começar do nada, aí você vai virar provisório, sempre puxadinho. Então, o projeto, ele estabiliza tudo isso, né? Entendi. Direciona. E como que, depois de todo esse projeto, como que é o dia a dia ali na obra? Porque você acompanha muitas delas, né? Você muitas delas. Muitos clientes não entendem que o projeto é o projeto. A gente vai certificar se a pessoa está acompanhando o projeto, se está fazendo certinho a parede ali nas medidas. Mas acompanhamento de obra é outro sistema. Eu faço acompanhamento de obra também, ser responsável pela obra, da execução daquilo desde a fundação. Então é diferente de você fazer o projeto e ir lá ver se as paredes estão seguindo as medidas. Entendi. Do que você chegar lá com outro olhar. Olha, pode parar que está errado. Então aí você tem que ter essa autoridade quando você assina pela obra. Entendi. Se acontecer alguma coisa, é a sua carteira que vai entrar em problema. Opa. Então, tudo isso os clientes ficam confusos, acham que é tudo oba-oba, não é. Que é só você ir lá fazer desenhar e soltar. Então, tem muitos que contratam engenheiros que acompanham a obra, outros arquitetos que acompanham a obra. Geralmente, as minhas obras eu acompanho do começo ao fim. Desde uma demolição, de uma reconstrução, de uma reforma, de tudo. Do chão até em cima, eu gosto de acompanhar a minha obra. E graças a Deus, até agora, todos deram certo. Graças a Deus, tá tudo ok aí. E dos projetos que você já teve, assim, nesse período que você lembra, teve algum que te emocionou, que te impactou, que você falou, nossa, esse marcou? Teve, né? Todos os projetos são importantes, todos. Desde um pequenininho a um grande, um projeto ele é importante para todo mundo. Mas teve um que eu gostei muito também, que eu fiz ali na Vila Matilde, que eu achei muito legal, assim. E ele tem funcionalidades, ele é sustentável. Então eu acho legal. Além de cumprir o objetivo, ele teve um plus ali do que você porque a gente desenhou. o arquiteto tem que estar pensando em tudo, né? Ele está pensando na acessibilidade, ele pensa na pessoa que é deficiente visual, ele tem que pensar em tudo. Ele pensa em um anão, por exemplo, uma pessoa menor, né? Que a gente não se usa mais falar anão. Mas uma pessoa pequena, enfim, para tudo a gente tem que estar pensando, um cadeirante. Então a gente pensa em tudo isso que as pessoas não estão
Analisando. Economia de luz, por exemplo. Né? Sim. Onde que a gente pode buscar um foco de luz que não precise de acender a luz durante o dia. Então a gente se preocupa com tudo isso. Olha E esse isso. conforto, como é que vai respirar numa sala sem isso, sem aquilo? Então a gente pensa também na circulação do vento, né? Respiração tudo natural, sem precisar de um ventilador, uma coisa mecânica, né? Então a gente está sempre ali buscando isso. Você sempre tem que ver à frente, né? frente, Você tem que já enxergar ele pronto. E você tem ainda planos de algo diferente da profissão, dentro da profissão, sonhos, aspirações? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, como é que se diz? Que eu cheguei, entendeu? Que eu alcancei, que eu venci. Eu posso dizer, eu me considero assim, porque a gente nunca está satisfeito com nada. Sempre está buscando algo mais. E outra, para mostrar para os outros também. A gente está sempre, porque às vezes eu escuto algumas pessoas da minha família mesmo falar, né? Talvez não por maldade, mas isso a gente fica um pouco pensativo. Fulana tá super bem, porque arquiteto é rico, né? Arquiteto e engenheiro são pessoas ricas, médicos são pessoas ricas. Aí eu fico pensando, poxa, alguns, a sorte, ela é bíblica, tá escrito na Bíblia, tá lançada a sorte quando Deus permite. Então ela existe, é Deus e a sorte, ele que guia a nossa sorte. Então eu acredito que muitas pessoas teve esse feeling. Então algumas pessoas falam algumas coisas que às vezes fica magoado, mas tudo envolve também, não só a sua capacidade, mas a idade. Porque eu me sentia tão fera quando eu estava mais nova, que eu acontecia, subia no prédio, eu subia no topo para ver caixa d'água e tal. Hoje eu não consigo mais fazer tanta coisa. Tá tendo algumas limitações, né? Isso, eu era acelerada, agora eu tô ando devagar, porque já tive pressa. Então, deu 50, filho, aí você começa, sabe, poxa, tô legal, né? Você começa a ter outras prioridades, né? Aí você quer mais viajar. Então isso aconteceu, eu quero trabalhar, arquiteto não para, ele não aposenta, nem eu vou aposentar também, então eu vou em frente. Mas eu quero conhecer outras coisas também, eu quero conhecer outras profissões também, eu tenho umas aí na jogada, escritor e outras coisas também. Mas a gente está sempre buscando sempre mais. Eu me considero uma pessoa vencida. Foi o celular da minha... Agora foi isso. Será que eles querem que fale sobre eles? E eu afirmo que pra mim eu já venci, entendeu? Não tem esse negócio de ficar, eu vou vencer. É agora, o momento é agora, eu venci, sim. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tô vivendo o melhor da minha vida agora, que eu tô conhecendo melhor o meu jeito, agindo no meu tempo, tendo mais tranquilidade. Não adianta me acelerar agora, que eu tô mais tranquila. Mas você não chegou em tal ponto, fulano já tá em tal lugar. Não tem problema. Cada um tá no seu momento. Eu já tô conseguindo melhor me enxergar. E não pedir tanta coisa para Deus, ele já me deu tudo e eu só tenho que agradecer. Tenho que agradecer, o resto que vir, vai vir aí, entendeu? Poxa, tô que aqui legal. para receber. Você falou uma coisa que eu costumo falar bastante também. Eu sempre cito que é a maturidade, né? A maturidade, ela vem com o tempo. A gente, conforme vai ficando, né, mais experiente, mais madura, a gente vai tendo mais consciência das coisas, a gente vai tendo mais... vai tendo outras necessidades, né? Vai priorizando outras coisas. Mas isso só é possível depois que você já viveu algumas coisas. Então faz parte do processo. A maturidade, ela vem com as escolhas que a gente faz, né? Com as decisões que a gente toma, com os rumos que a gente segue na vida. Então, para quem é mais novo, está começando, está pensando, está buscando, o que precisa ter em mente? As suas decisões, as suas escolhas, as suas ações, elas vão gerar consequências positivas ou negativas de acordo com o caminho que você escolher seguir. A maturidade, ela vai vir com o tempo. Você vai juntando todas essas experiências que você vai tendo no decorrer da sua vida, que vai formar a pessoa que você é no futuro. Que hoje a Eli formou, hoje ela é uma pessoa que ela teve várias bagagens, várias experiências, ela passou por vários caminhos, teve vários perrengues, né? Assim como eu, o nosso editor que está aqui. Então, cada um de nós construímos as nossas histórias e é elas que trazem essa bagagem para nós. E tudo isso a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. Agora, Eli, eu gostaria de saber uma coisa que você fala muito, né, que quando você chega nos 50 e tal,
a profissão de arquiteto hoje, ela tá muito ligada à tecnologia, à evolução. Misericórdia. Como que é isso para você? Como que é esse acompanhamento? Como que você enxerga? Olha, tem alguns arquitetos que tá igual eu aí, gente, nessa caminhada. A tecnologia veio, eu sou meio analógica, agora tem que entrar, né, na raça aí. E agora a gente tá, as pessoas, na minha época lá da arquitetura que a gente começou, esse meu amigo Alexandre, ele desenhava na mão, pra você ter ideia, e tinha o AutoCAD. E aí, né, agora caiu no colo da gente o Revit, a plataforma BIM. Então, quer dizer, você desenha no AutoCAD, você desenha mesmo, é como se fosse à mão. Uma parede, duas paredes, a portinha e tal. E o Revit não, o Revit já te dá um lance, já estruda a parede, já eleva, já faz o 3D, já vira, você já... E aí ainda tô apanhando, porque ainda tô no AutoCAD. Mas eu tô caminhando pro Revit. E é isso, vai crescendo a tecnologia, aí tem a IA agora, que a IA nos dá uma força. Aí um cliente me ligou e falou assim, Ariana, preciso elaborar um projeto tal, né? Não vou falar qual que é o projeto, senão ele vai saber que é dele. Ah, mas aí você pega no ChatGPT e manda fazer. Ué, aí você manda fazer, né? Eu falei, tá, eu vou mandar fazer, então eu mando pra você. É tanto. Ele, não, mas você vai mandar fazer lá. Eu mando fazer lá, mas eu vou ter que assinar. Então é tanto. Aí eu mandei fazer o ChatGPT para ele ver, poxa, não é legal, ele manda certinho ali e tal, mas não é igual, gente. A gente manda a parte da execução e eles não dão esses detalhes e eles também erram. Você tem que dar um bom comando ali, né? Aí eu peguei e falei assim, poxa, não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, você tem que saber, você é arquiteto, você tem detalhes que você não tem noção. A gente tem que ter os centímetros, a distância do vaso, o furo na laje. Teve projetos que eu fui acompanhar que o furo do vaso sanitário estava onde? Na parede. Tá, mas... E o cara furou. Furou na parede, gente. Tudo bem, o projeto é muito... analisado detalhadamente, mas passou, escorregou, não fura na parede, porque o vaso é para baixo. Então, como é que vai voar esse negócio ali? E deixaram o furo. Então essas coisas você fica dando risada, né? Peãozada é um barato, viu? E você vê que a tecnologia, ela realmente vem para ajudar, mas ela precisa de um profissional qualificado, com conhecimento ali, porque mesmo que você mande o ChatGPT fazer para você, ele não ou faz. uma IA, ele pode até fazer, mas ele vai fazer do jeito que ele entendeu. Né? E aí, assim, tem que ter o olhar humano, tem que ter aquela criticidade, tem que ter... Posso reaproveitar isso daqui, mas eu tenho que fazer os ajustes necessários. Então, não tem como, a tecnologia de qualquer forma, tem que desenhar, porque não vem no programa, no DWG, não vem. Então, você tem que redesenhar. E a prefeitura também não vai aceitar. E tem inúmeras coisas, né? Agora, você que pegou essa transição aí da profissão com a tecnologia, o que você enxerga que mais mudou, assim, de lá para cá? Eu peguei as 3 transições, na verdade. O desenho à mão livre, no nanquim, aí passou para o AutoCAD e agora já está no Revit. O que isso veio para ajudar? É um projeto que você demora uns 4 meses para fazer, 2, 3 meses, né? No mínimo um projeto pequeno é um mês, 30, 40 dias. Porque você vai ali elaborando ele todinho, um monte de coisa, detalhes, pequenos detalhes. E o projeto no Revit ele demora uma semana. Muito mais rápido. E se o seu cliente falar, eu não quero essa janela, eu achei ela meio... Põe uma outra janela, e se você trocar aquela janela, troca em toda a plataforma. Então isso é muito importante. Agora, se você falar, o projeto está pronto, eu não quero essa janela, eu tenho que trocar aqui, eu tenho que trocar ali, eu tenho que trocar no corte, eu tenho que verificar aqui, tem que fazer na lista, né? E o Revit não, ele já muda na lista, ele já fala o preço, onde você vai encontrar. Ele já fala tudo, já mostra então facilitou muito. No corte, na elevação, já troca tudo, sozinho. Você trocou uma, ele troca todas. Meu, é demais, é incrível. Gente, eu preciso fazer eu quero ganhar. Esse curso é muito caro. Tem todo um investimento, né, que as pessoas não entendem. E agora eu gostaria de saber o que você deixaria de conselho, de mensagem, de direcionamento para quem está começando ou pensando em entrar na profissão.
eu não sei, eu gosto de arquitetura, eu tenho vontade, o que você deixaria de... A arquitetura é amor, é amor. Para ser arquiteto, você tem que amar mesmo a profissão, e ela nasce, tá? Ela vem, acontece. É muito gostoso quando você vê, é prazeroso ali tudo aquilo bonitinho que você deixou, que você pensou naquilo com carinho e amor. Então, eu acredito que a arquitetura é amor, e eu super apoio, mas pode ter certeza que ninguém me falou que eu ia passar tanto sofrimento. Já se prepara. A dedicação tem que ter, já ciente de que, olha, não vai ser só flores no caminho, né? Você vai encontrar não vai ser os só desafios. a menos que você trabalhe, né, em alguma empresa. Agora, se você quer desafiar, eu gosto de desafios. E aí eu vejo que eu sou capaz mesmo nesses desafios, que nem a Milvia mesmo me falou, e uma amiga minha, nossa, você, a Tati também já falou isso pra mim. Você é muito inteligente, você é capaz, você desenvolve um negócio desse, né? Então, quer dizer, você fica feliz pra caramba. Então, você se enxerga. Eu sou capaz, sim, a gente é capaz e consegue fazer, sim. E dá tudo certo no final. Com dedicação. Legal. É isso aí. Eli, que mensagem que você deixaria agora, de forma geral, para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, independente do dia ou do horário, o que você deixaria de mensagem como ser humano? Ai, gente, eu vou falar a mesma coisa da profissão, mais amor, porque hoje tá tenso, né? O povo tá perdendo muita paciência, tem que desacelerar, o mundo tá muito acelerado. Se for pro nosso planeta, pensar em um pouco mais na sustentabilidade. Nosso planeta tá pesado, sobrecarregado, e tentar a reutilização e mais tranquilidade, mais amor. Mas ó, calma. Calma, você vai ver. Mensagem de uma pessoa experiente, uma pessoa que já, né, passou por muitas e boas, poucas e boas, né? Mas é isso, gente. Hoje a gente descobriu que a arquitetura não é só desenhar, não é só, né, construir parede, fazer projetos. Tem muita coisa além, ouvir, estar atento, pensar lá na frente, é realmente uma projeção completa, né? Porque o arquiteto, ele tá muitas vezes com o sonho da casa própria de alguém, com um projeto que vai mudar a vida de muitas pessoas, com um olhar atento aos riscos que pode, né, tirar a vida de muitas pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. É um peso que muitas pessoas não imaginam, não é só a questão do conhecimento, é emocional, é psicológico, é físico, né? Então, se você se identificou, se você se surpreendeu com as histórias, com os conteúdos que a Eli trouxe pra gente aqui, já deixa seu comentário, conhece o arquiteto, ou então precisa de alguém que precisa de um arquiteto, encaminha esse link, esse episódio para essa pessoa e deixa aqui seus comentários, porque aqui a gente mostra a vida como ela é, independente de quem seja, da posição de quem seja, né? Todos nós somos histórias, somos feitos de histórias, estamos aqui para contar as nossas histórias. Então, muito obrigada pela sua participação até esse momento. Eli, agradeço de coração. Como eu disse no meio ali, eu fiquei apaixonada, encantada pela história da Eli, ela é incrível. Tem toda uma trajetória aí que formou uma grande mulher, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Eli. Eu que agradeço, viu, por essa oportunidade também. E a gente está soltando um pouquinho da nossa voz, pro conhecimento. Uma salva de palmas para Eli. Adorei, adorei.